Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Quando a gente fala em fantasma, uma das coisas que passa pela nossa cabeça é: por quê? Qual é o motivo daquele fantasma estar ali? Por que aquela casa é assombrada? Por que a gente viu um parente nosso que faleceu andando pela casa? Ou então por que a gente viu o espírito de uma pessoa que nem era próxima da gente? Eu acho que é o tipo de pergunta que todo mundo faz quando tem algum contato, né, sobrenatural, mas a resposta clara nem sempre vem, nem sempre é tão clara assim. Muitas vezes é a gente criando teorias ou algo no que se apegar para tentar explicar aquele evento. Ah, é aquela pessoa, sei lá, gostava de você, né, e veio te visitar. Era aniversário daquela pessoa, então ela passou por aqui, o espírito dela passou por aqui. Alguma coisa assim, de repente. Ou, mas aquela casa teve um histórico de violência, então ficou preso ali. Eu acho que vai ter todo tipo de explicação. Algumas dessas explicações que eu tive contato foi também através daqueles reality shows, sabe? De investigação paranormal. Pra ser bem sincero, eu adoro esse tipo de programa, adoro. Eu acho que boa parte deles é falsa. Acho que é até muito difícil eu encontrar algo que me, que me conquiste realmente, que me faça acreditar totalmente. Tem um que eu tô assistindo atualmente que se chama Portais para o Além, é do Discovery Plus, e é um que eu acho muito legal. Mas, apesar de eu acreditar em boa parte do que eu vejo ali, justamente porque eu já tive contato com algumas coisas e eu associo e penso, pô, faz sentido, pode ser. Mas assim, também é algo que eu tenho um pouco de pé atrás, porque são dois investigadores, uma equipe, né, de investigadores, que vão a alguns lugares supostamente assombrados para que eles investiguem um pouco. O objetivo deles é encontrar portais, que seria basicamente algum lugar em que realmente existe algum portal que faça com que espíritos ou algo maligno saia dali, apareça ali, seja atraído para aquele lugar. E assim, realmente, o tipo de coisa que pode acontecer quando as pessoas mexem com energia que não sabem, ou vai, sei lá, fazer um ritual no lugar. Lembra que eu falei sobre a importância de fazer um círculo mágico? O círculo mágico evitaria que a energia ficasse bagunçada ali e atraísse o que não deveria atrair. Quando a gente faz um ritual, uma celebração na Wicca, a gente faz o círculo também porque a gente não quer a energia de espíritos não convidados para aquele lugar ali. Não quer dizer que vai vir, sei lá, um espírito maligno querendo matar todo mundo. Não, não é isso. Às vezes é um espírito de uma criança que não fez a travessia e ela é atraída por aquela energia daquelas pessoas. E aí pode ser que ela acabe incorporando em alguém que tem uma mediunidade muito forte ali no Coven, ou de repente até de algum convidado que esteja ali assistindo, né, acompanhando o sabá. Então assim, existem formas de portais realmente. Mas muitos desses lugares que eles visitam são locais que ganham dinheiro com a fama das assombrações. Então assim, às vezes você chega lá pra assistir o episódio, né? E aí a pessoa fala, não, porque não sei quem, a cadeira levitou, a TV foi jogada de um cômodo para outro, sabe? De uma parede para outra. Coisas que são muito... não é que sejam falsas, mas elas são muito específicas de coisas de terror. E quando eles vão investigar, tem dois poréns. O primeiro é que nada disso acontece, não acontece nada muito grande, nada muito grandioso. Acontecem sim alguns contatos, gravar voz, conseguir conversar com o espírito e tudo, mas nada tão assim, né? E um dos motivos para que isso não aconteça com essa intensidade que as pessoas relataram é que são pessoas que trabalham ali, sei lá, 20 anos, então claro que elas tiveram mais tempo para ver tudo. Não quer dizer que nos 20 anos dela trabalhando ali, todo dia aconteceu alguma coisa. Eles até falam, tem gente que fala, mas tem dias que é tranquilo aqui. Então assim, não é porque eles estão investigando e não aconteceu nada, tipo um poltergeist atacando todo mundo, que seja mentira. Mas a gente tem que lembrar que é um local turístico e que
Olha, se tivesse ganhando dinheiro com um lugar turístico, eu daria um jeito de dar uma aumentadinha nas histórias. E assim, mas o objetivo desse episódio, de eu citar sobre a série, não é dizer se é real ou não e tal, é só pra mostrar diferentes pontos de vistas relacionados ao sobrenatural. Uma coisa muito interessante que eles lembram na série algumas vezes é que o espírito pode ser inteligente ou não. O que isso significa? O espírito inteligente é algo que existiu, uma pessoa que existiu, que faleceu e que ela não fez a travessia e tá ali naquele lugar. Mas às vezes não é porque a gente viu espíritos ou viu vultos que a gente está de fato vendo o espírito ali e ele está vendo a gente também ou algo assim. Pode ser que a gente esteja só vendo como se fosse uma lembrança do lugar, sabe? Existem algumas crenças ao redor do mundo que falam sobre como a energia fica tão presa naquele ambiente que a gente acaba vendo como se fossem flashes de lembranças, sabe? Como se fosse a lembrança da própria casa, entendeu? Tipo, sei lá, tem um episódio que eles vão numa fazenda. E aí quando chega uma médium lá, ela comenta, nossa, eu tô sentindo as pessoas de longe acenando, né, dando bom dia e tal. Não é que os espíritos estavam ali cumprimentando ela. Ela estava vendo uma lembrança da fazenda, da energia da fazenda, quando ela funcionava. E aí uma outra coisa dessa característica dessa série, que eu acho que é um ponto negativo, é que eles vão lá, investigam e vão embora. Tipo, eles não dão uma solução, sabe? Parece que eles são de fato investigadores, mas eles não levam ninguém para fechar aquele portal ou para tentar encaminhar os espíritos para o outro lado. Eles não ajudam a atravessar. Na Wicca, por exemplo, a gente já teve alguns casos de alguém comentando eu acho que minha casa está assombrada, eu acho que eu tô com encosto e tal. E assim, nenhum sacerdote vai investigar, comprovar que realmente você tá certo, a sua casa é assombrada, ou tem um encosto na sua vida, e ir embora. Tipo, não, sabe? Eles vão te dar uma solução para que você se livre daquele problema. Não é bom você ter um encosto, né? Não é legal. E eu acho que faltava isso, porque às vezes a pessoa no episódio fala assim, eu quero que isso pare, eu não quero ter contato com essas coisas. E aí, tipo, eles simplesmente vão embora, porque eles já estão com as provas de que aquele lugar tem realmente algo acontecendo, alguma atividade acontecendo, sabe? Eu acho que é só o que tá faltando nessa série pra ser uma série muito mais interessante. Mas, de fato, esse não é o objetivo da série, né? Eles não são preparados pra encaminhar espírito nenhum pro outro lado. Eu tô falando sobre isso porque eu vou contar alguns relatos meus hoje. E um deles aconteceu quando eu era do Coven. Eu tinha acordado mais cedo e aí a gente tinha marcado de se encontrar lá na cidade, no centro da cidade, pra alguma atividade. Eu não lembro o que a gente ia fazer. Eu acho que a gente foi foi pra praia? Eu acho que a gente ia fazer algumas atividades na praia, algo assim. Só que eu acordei muito cedo e eu fiquei na cozinha lendo. Eu tava lendo um livro, e era um livro que não tinha nada a ver com o espírito, tá? É um livro de... Eu acho que... não lembro o que era, mas era um livro normal, de ficção, sabe? E eu tava ali lendo, super tranquilo. A minha casa, eu acho que eu já falei ao longo dos episódios, mas minha casa ela é assombrada. Eu vou explicar mais ou menos sobre... deixa eu começar explicando sobre a casa, que eu acho melhor, porque outros relatos se passam aqui. Então, bom, sobre a casa... essa casa aqui foi construída pela minha família. A gente comprou o terreno. Então, assim, ela não era uma casa que já estava aqui há sei lá quantos anos, sabe? A gente construiu ela há mais ou menos 20 anos. Que foi, acho que... Na verdade, acho que foram 22 anos, porque eu acho que a gente veio pra cá em 2000. O que acontece? A minha avó, hoje ela já é falecida, ela não gostava muito de vir pra cá. E eu era criança e não entendia direito. Eu tenho algumas lembranças de ouvir ela falando sobre não ter uma energia legal nessa casa, nesses lados aqui. Porque parece, ela dizia, né, que lá nos anos 80 para 90, essa região era mais perigosa. Hoje em dia é uma região muito tranquila. A gente não tem problemas nenhum, sabe, de violência. É muito difícil a gente ouvir sobre assalto. Eu não sei nem como é que é o som de um tiro mais, porque a gente vê nos filmes e tudo, mas... Sabe, por aqui não tem isso, é um lugar bem tranquilo. Eu sei que as pessoas fora do Rio de Janeiro têm um certo medo,
Mas isso fica um assunto para um outro episódio, né? Então não vou entrar nessa questão. Mas a gente sabe, né, que quando a gente tá num estado, numa cidade, e ouve sobre outra cidade, dificilmente vai ser uma coisa boa. Porque o que vai chegar nos ouvidos daquela pessoa não é tipo um evento de adoção de cachorro, um show na praia, gratuito, sabe? Não vai chegar isso numa cidade. Sei lá, o pessoal do interior de Goiás não vai ouvir sobre um show que o cantor tal vai fazer de graça na praia, no Rio de Janeiro. Porque ele não vai ter acesso, ele não vai pra lá, ele não vai chegar ali a tempo, entendeu? Então claro que vai chegar pra ele só as notícias ruins. Então eu entendo que as pessoas tenham esse medo, né? Principalmente quem vem de interior, cidade pequena. Eu já morei também no interior, cidade pequena. E eu via que as pessoas têm um certo medo de cidade grande. Mas assim, isso fica para um outro episódio. De qualquer forma, aqui é um ambiente muito tranquilo, é seguro, mas na época parece que não era, parece que tinha disputa de tráfico, umas coisas horríveis assim, sabe? E aí ela falava que não gostava de vir aqui. Só que eu lembro que uma vez eu ouvi ela falando que aqui era um local de desova. Tipo, aqui não exatamente na minha casa, mas essa região, sabe? Porque há 20 anos atrás, não tinha muitas casas por aqui. Quando a gente se mudou, por exemplo, devia ter, sei lá, tipo, umas 10 casas na rua, talvez nem isso, era bem pouco. Tinha caminho fácil para as ruas de trás, tinha árvore ali, mais árvores ali e tal. Então, assim, mudou muito nesses últimos anos. E então, na época, ou seja, há 30 anos atrás, era muito deserto, era muito mais mato aqui. E aí minha avó dizia que era um local onde bandidos, traficantes, desovavam cadáveres. Desovar, você sabe, né, que é largar o cadáver ali, né, coisas do tipo. E aí, só que minha mãe sempre falava que era mentira, que isso não é verdade. Muito tempo depois, eu acho que depois da minha avó falecer, eu comentando com alguém aqui em casa mesmo, e aí eu falei, não, porque minha avó falava que aqui era um local de desova. E minha mãe confirmou que era, mas ela falou, não, mas não era aqui. Era ali onde tem aquela árvore lá não sei aonde. Gente, essa árvore que minha mãe tá citando, que é na outra rua, eu acho que não tem mais essa árvore, inclusive. Mas na época que ela falou, tinha. É na rua de trás da minha. É na rua atrás da minha. Ou seja, a uns 200 metros daqui. Você acha que é difícil imaginar que se largavam cadáveres a 200 metros, é tão impossível largar aqui onde a gente construiu a casa? Eu não sei como é que andam os vizinhos, eu não sei se eles têm algum tipo de relato da casa deles, se eles veem alguma coisa, mas aqui a gente vê bastante coisa. Não sei se é porque a gente também é muito próximo, né, dessa parte meio que mediúnica, sabe? Tem bruxo aqui, eu sou o único bruxo que exerce a bruxaria, né? Mas eu acredito que minha mãe e minha irmã sejam bruxas naturais, que eu também sou. E é justamente nós três que tem mais contato com algo sobrenatural. O meu irmão mais novo, ele é um pouco mais cético, mas de vez em quando ele tem alguma coisa que ele comenta, nossa, eu vi tal coisa agora, sabe? Mas assim, resumindo, aqui em casa a gente costumava ouvir muito sobre passos, a gente ouvia passos, logo que a gente se mudou pra cá, a gente ouvia muitos passos. Teve até uma vez que meu pai decidiu jogar areia no quintal, porque se tem alguém andando no quintal, ia deixar a marca do sapato. Eu era muito novo, gente. Eu vim pra cá, devia ter uns 6 anos, sei lá. Então, assim, eu não lembro como é que resolveu dessa história. Eu não lembro se a gente ouviu os passos, mas no dia seguinte não tinha ninguém, não tinha bota nenhuma. Eu acho que foi isso até. Bota não, marca de sapato, né? Pegada. Ou se tinha. Porque se tivesse, eles iam justificar como alguém andou no quintal, alguém vivo andou no quintal, sabe? Então, se eu não me engano, a gente foi olhar lá e realmente não tinha pegada nenhuma no quintal. Mas a gente ouviu a noite inteira alguém andando. A gente ouve também dentro de casa, até hoje. Às vezes eu tô aqui no quarto e eu ouço alguém andando pela sala. Já vejo vultos na cozinha. Porque tem um homem que a gente vê de vez em quando aqui em casa. Tinha uma mulher que a gente via também. Já tem um tempo que a gente não vê. Uma garota, que eu já vi algumas vezes. E uma criança, um menino. Essa garota, né, agora voltando lá pra aquela parte em que eu falei que eu tava lendo e tal. Eu tava ali lendo numa boa. Eu acho que minha mãe tava os meus irmãos e minha mãe em casa, mas tava todo mundo dormindo. Tava muito cedo. Quando eu tenho um compromisso pra fazer no dia seguinte,
eu durmo muito mal, porque eu acordo muito cedo, tipo, sei lá, eu botei pra despertar 8 da manhã, pra eu sair até umas 8h30, 7 da manhã eu já tô de pé, porque eu não consigo, eu não durmo bem. Eu só fico mais tranquilo depois que eu já tiver chegado no lugar, entendeu? Então eu não quero me atrasar. E aí eu tava lendo e de repente eu escutei a voz de uma garota falando: "Me deixe ir em paz." Ela falou meio que pausadamente, como se fosse difícil falar. E ela não falou como se fosse. Como se fosse eu falando com você, sabe? Imagina, eu não sei quantos anos você tem, mas houve uma criação da humanidade chamada orelhão, que talvez você já tenha visto, né? Talvez em filmes e museus, mas existiu até pouco tempo, tá? Mas o áudio não era tão bom sempre do orelhão, que era um telefone fixo da rua, sabe? E aí o som parecia isso, sabe, uma chamada ruim, sabe? Uma chamada de áudio ruim, que a voz tá longe, tá baixa, você mal consegue entender direito, sabe? E eu lembro que na hora eu parei de ler e eu falei: "Quê?" Ainda falei em voz alta, eu falei: "Quê?" E aí, de novo, a menina falou: "Me deixe ir em paz." Como eu já era do Coven, eu já tinha algumas habilidades, assim, sobre o que eu estudava e tudo, né? E uma das coisas que a gente aprendia é sobre criar um globo de luz para tentar atrair o espírito para aquela luz. Não necessariamente ele vai entrar no globo que a gente está visualizando na nossa frente, mas ele vai se guiar por aquela luz que a gente está imaginando, que a gente está visualizando. Eu já falei sobre a importância de visualizar algo, né, na magia. Se você visualiza com força, se você consegue tornar real o que você está visualizando, ainda que outras pessoas em volta não estejam vendo o que você está vendo, o espírito pode ver. Então ele vai entender a luz que você está fazendo de energia, a luz de energia que você está fazendo ali, e ele vai encontrar alguma luz que esteja próxima a ele, entendeu? Não é necessariamente a luz que você está fazendo, ele vai entrar naquele globo e tal. Não é necessariamente isso. Pode ser que tenha, sabe aquela coisa de seguir a luz e tal? Eu acho que era mais ou menos assim. Curiosamente, a menina sumiu, ela não apareceu mais. Eu até comentei com a sacerdotisa, com a Alana, e ela falou justamente sobre essa dica, né, de ter pensamentos positivos, de mostrar que ela não precisa ter medo de ir para a luz, que não vai ser bom para ela ficar aqui, ela não tem por que ela ficar presa e coisas do tipo. Os outros espíritos que a gente vê, às vezes nem tem noção de que a gente está no mesmo ambiente. Eu reparo muito na criança, por exemplo, que às vezes a gente tá só tipo parado aqui e ele passa correndo, sabe? Eu tenho visto menos ele até, mas eu também não tenho saído muito do quarto, gente. Eu sou uma pessoa, nada sociável. Então assim, eu não tô vendo a minha casa com tanta frequência como eu costumava há muito tempo. Mas vou contar um outro episódio desse menino, porque eu tenho um amigo, na verdade a gente não tá mais tão próximo, né? A vida adulta veio e cada um vai pra um lado, a gente não se fala tanto. Mas a gente era muito amigo, ele veio aqui pra assistir um filme com a gente, e eu já tinha contado essa história da casa pra ele, só que ele é aquela pessoa que é um pouco cética, ele acredita em você, mas ele vai acreditar mais se ele ver, sabe? É meio que assim. E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Pra ser amigo meu não tem que ter requisito mínimo de acreditar. Não debochando, já tá ótimo. E aí a gente tava sentado ali, né, assistindo TV, e o menino passou correndo na frente desse meu amigo, e saiu correndo assim em direção, né, pra trás da gente, correndo na direção da porta do quarto. Eu vi o menino correndo, mas esse meu amigo não vê espíritos. Ele até sente e tal, mas ele não viu. E eu lembro que eu dei um sorrisinho, porque eu não ia assustar ele, né? Então eu fiquei na minha. Só que logo depois, na TV, sabe quando a televisão fica escura por causa do filme, e aí reflete tudo, sabe? Refletia a sala e tal? Tinha a janela da porta atrás da gente, um pouco mais atrás e tal. Quando ficou escuro na TV, refletiu a janela. E esse meu amigo, ele levou um susto, ele pulou da cadeira. Ele pulou da cadeira, não é exagero. Porque ele levou um susto muito grande, porque ele viu o garoto parado na porta. Olha, eu até me arrepiei, juro pra vocês, eu tô arrepiado agora contando isso. Porque eu nem lembrava mais dessa história. E ele, caramba, você viu? Lucas, você viu? Sabe, falando assim comigo. Eu, sim, eu vi.
E aí ele falou, nossa, ele falou sobre esse dia, tipo, muitas vezes. Porque ele falava, não, eu acreditava em você, mas agora que eu vi, agora é diferente, agora eu sei, sabe? Algumas pessoas falam também que alguns desses espíritos que a gente vê podem ser amigos espirituais, anjos da guarda, né? Algo assim. Eu acho que é diferente, eu acho que a gente consegue diferenciar um pouco. Por exemplo, a Wicca, ela tem como uma coisa muito importante a cor preta, né? Nossas roupas, nossas vestimentas são pretas, e é por um motivo. Enquanto para algumas religiões, para algumas crenças, o preto significa morte, pra gente o preto significa vida, proteção, né? E tal. E o branco significa morte. Então, lembra que eu falei sobre ser dedicado ou sobre ser iniciado na Wicca? Então, quando você está no período de dedicação, você usa uma vestimenta branca. É como se os conceitos que você aprendeu ao longo da vida estivessem meio que chegando ao fim para que você possa estar mais receptivo para outros ensinamentos. Então, depois que você passa do período de dedicação, você vai fazer o seu ritual de iniciação. E aí sim sua vestimenta passa a ser preta. O preto é uma cor muito poderosa. Então, partindo por esse princípio, não é de ser tão surpreendente assim se por acaso o nosso anjo da guarda, né, o anjo da guarda de um bruxo, de um wicano, usasse roupas pretas. Eu acho que faz sentido. E aí o que aconteceu? Uma vez eu estava na sala assistindo televisão com a minha irmã, estava passando um filme do Chico Xavier, né, vocês sabem quem é, ele era um médium muito poderoso, ele tem uma importância para o espiritismo no mundo inteiro, ele tem um reconhecimento muito grande. E ele também tinha uma característica muito dele, né, que é o contato que ele tinha com o anjo da guarda dele, né, que é um amigo espiritual dele, enfim, independente do nome que a pessoa for escolher, que era o Emmanuel. E eles conversavam realmente, tipo, de bater papo mesmo, sabe? De brincar um com o outro, então eles eram amigos, de fato. Claro que o Chico Xavier tinha uma mediunidade muito forte desde criança. Mas, enfim, eu estava assistindo e eu comentei, poxa, eu queria ter contato com meu anjo da guarda dessa forma. Porque queria falar com ele, né? Queria conversar. Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, eu acho. A não ser que você tenha medo de anjos, mas no geral eu acho que a gente gostaria, sabe? De ter alguém que tá ali com a gente o tempo inteiro e que entende a gente de verdade. Porque talvez o anjo da guarda seja a pessoa que mais te entenda. Então seria legal se ele falasse comigo, se a gente pudesse conversar, né? Porque talvez a gente pudesse não se sentir tão sozinho às vezes. E aí, quando eu falei isso, do nada apareceu um homem de pé do lado da cama, bem na minha frente. A minha irmã estava na cama dela e eu estava na minha cama. E esse cara apareceu de pé, virado pra mim, entre a gente, sabe? No espaço entre as nossas camas. Era um homem alto, usando roupa preta, e ele parecia sério, de cabelo curto. E eu, né, eu já estava no coven, já estava, né, muito experiente, com toda a minha experiência e maturidade que eu tenho, que, né, eu sou uma pessoa extremamente profissional. Minha reação foi sair correndo. Porque eu levei um susto. É uma coisa que eu sempre falo. Não tem problema aparecer espírito pra mim, mas avisa. Não aparece do nada, não faz barulho, não bate nas coisas, não derruba nada. Avisa. Lucas, vou aparecer. Sabe, qualquer coisa. Não precisa aparecer do nada, e pior que ele apareceu muito perto. Não tem que ser tão perto não, gente. Não é possível que do outro lado não tenha umas regras de etiqueta. Mas enfim, eu saí correndo. Eu larguei a minha irmã na sala com um homem fantasma, e fui pra cozinha. E morrendo de medo. E uma outra coisa também. Fantasmas não atravessam paredes e não andam. Assim, eles até podem andar e tal, mas assim, eles... Quando... Ai, como é que eu posso te explicar isso? Um fantasma meio que consciente e inteligente, ele desliza. Eu vou dar um exemplo meio besta, mas assim... Se você já assistiu o filme Mansão Mal-Assombrada, que é um filme de comédia do Ed Murphy, por incrível que pareça, mas eles fazem uma representação, uma característica de fantasmas muito real. Porque os fantasmas, eles deslizam para chegar mais rápido aonde eles querem. Então, é assim que o espírito faz, sabe? Ele não tem que sair correndo para ir atrás de você. Ele não vai se teleportar também. Ele vai deslizar, entendeu?
Claro que existem exceções e tudo, né? Não tô falando que quem falou que viu de outra forma tá mentindo. Só tô dizendo essa experiência que eu tive. E aí esse espírito, né, que eu imagino que seja o meu anjo da guarda, mas eu não tenho certeza, deslizou pro meu lado, sabe? Porque eu acho que ele veio atrás de mim. Quer dizer, ele veio atrás de mim. Mas não era pra me assustar. E eu bloqueei a visão dele, sabe? Eu não queria que ele estivesse mais ali porque eu levei um susto. E eu acho que foi bem feito pra mim, porque eu fui muito imbecil. Eu acho que eu tive uma atitude bem idiota ali naquele momento, porque se eu estava demonstrando que eu estava preparado pra falar com ele, pra ter contato com o anjo da guarda, nossa, eu joguei toda a ideia pro lixo, porque ele nunca mais vai confiar em mim, eu acho. Tanto que isso tem muito tempo, gente, tem mais de 10 anos isso. Não, peraí. Talvez tenha sido em 2020, 2013, então deve ter uns 9 anos, talvez. De qualquer forma, ele nunca mais apareceu pra mim, e eu já pedi muitas vezes. Se apareceu foi em sonho e eu não lembro, mas assim, dessa forma ele nunca mais apareceu, porque eu fui um imbecil. E aí teve um outro caso também, né? Eu tava... É muito difícil ficar doente. Quando eu fico, geralmente é uma coisa chata, porque dá trabalho. Por exemplo, a última vez que eu fui no hospital é por causa de uma crise renal, né? Tipo, uma crise de pedra no rim. Antes disso, a última vez que eu tinha ido, também foi por causa de pedra no rim. Isso no intervalo de mais de um ano. Então, assim, eu não vou muito ao médico. Porque eu não fico doente com facilidade. Mas quando eu fico, é uma coisa que eu sei que é chata. Há muito tempo também, eu também era do Coven, eu comecei a sentir uma dor muito forte na coluna. Eu tinha contato com uma pessoa que tinha um problema muito sério na coluna, então eu tinha medo de qualquer dor na coluna. E eu sou meio dramático, caso vocês não tenham notado. Mas assim, eu comecei a ficar muito nervoso, porque eu fui dormir e tava realmente doendo, tava doendo bastante. Claro, né, que não é que nem a pessoa que sentia dor, né, que tinha que fazer cirurgia e coisa do tipo. Mas como eu não tava acostumado, gente, qualquer dorzinha pra mim é uma dor muito grande. E aí eu fui dormir chorando de dor e fazendo orações pra deusa para que ela pudesse enviar alguém para poder me curar. Eu falei, nossa, eu tô com muita dor e eu não, se eu acordar, se eu amanhecer com dor, eu vou ter que avisar minha mãe, e a gente vai ter que ir pro médico, eu vou ter que dar trabalho para as pessoas. A gente não tem plano de saúde. Então, eu acabei dormindo com dor na coluna. E aí eu acordei, era mais ou menos umas 10 para as 6 da manhã, tava começando a amanhecer, tava começando a clarear. E do lado da minha cama, eu dormia assim com o pé virado na direção da janela. Eu sei que tem uma superstição sobre isso, mas, né, eu acho que nem prestava atenção nisso, mas eu dormia assim. E a cabeça pro lado, né, de uma parte onde estava encostada uma cômoda. Era impossível uma pessoa ficar em pé ali, porque não dá pra ela ficar ali se aquele ali é o lugar onde tá a cômoda. Não tem como uma pessoa ficar em pé ali, entendeu? É importante essa informação. E eu acordei, e o que foi o que eu vi? 2 homens em pé do lado da minha cama, justamente nesse lugar onde não tinha como uma pessoa parada ficar em pé parada. Não tem como, porque não tinha espaço. E aí, você sabe, né, aquela parte da cama, né, sem ser aquela parte menor, sabe, lá do pé da cama. Então assim, cabe sim 2 homens em pé, um do lado do outro. Mas, lembrando que tinha uma cômoda encostada logo ali. Então, mal caberia um parado ali, entendeu? E tinham 2. E outra coisa, né, gente? Eu sei que aqueles 2 homens não eram daqui de casa, né? Eu sei, né? Eu não sou doido. E eram 2 homens de branco, os 2 estavam vestidos de branco. Sabe aquelas roupas... Gente, eu juro, apesar de eu não ser espírita, sabe aquelas roupas do filme Nosso Lar? Exatamente assim. A roupa era exatamente igual. Eram 2 homens. Um era mais velho, tinha até barba grisalha, cabelo grisalho. Eu não lembro muito do rosto dele, mas eu lembro dessas características. Ele estava com a mão na minha coluna. A minha camisa estava levantada e ele estava com as mãos na minha coluna, onde estava doendo. E o outro cara do lado dele era mais jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, né? De cabelo escuro, curto, e ele estava com a mão na minha cabeça, na minha testa. A minha interpretação é que o mais novo estava responsável por meio que me anestesiar, entre aspas, sabe? Ele estava cuidando para que eu não acordasse, enquanto o outro, mais velho, estava me curando. Talvez fosse ensinando o menino a fazer, não sei, eu acho, pelo menos, né? O mais novo era muito bonito, isso eu lembro. Gente, eu sou assim, tá? Eu fico shippando, eu não quero relacionamento com ninguém, mas eu fico shippando todo mundo, inclusive o menino fantasma que foi lá me socorrer. E eu, mais uma vez,
no meu exemplo de profissionalismo, de bruxo sério e sensato que eu sou, reagi da seguinte forma: sai, sai por favor, vocês estão me assustando, sai. Só que assim com voz de choro, tá? Então eu sei que eu não quis fazer aqui, mas é assim que eu reagi. E aí eu acabei pegando no sono outra vez. Quando eu acordei de novo, já não tinha mais ninguém ali e eu tava sem dor. Ai, gente, eu sou muito burro, né? São coisas que eu gosto de comentar e tudo, mas eu sempre penso, nossa, por que você é tão burro? Por que você é tão medroso? E assim, claramente, se assustando com o quê? Tipo, eles estavam me ajudando, sabe? Podia ter, sei lá, perguntado o nome deles, sei lá, podia ter feito qualquer coisa. A única coisa que eu não devia ter feito, eu fiz, que foi, né, choramingar e dizer que eu tava com medo. Bom, tem outras histórias relacionadas, né, à minha casa, coisas que aconteceram aqui, mas é muita coisa, então eu vou deixar para os próximos dias, os próximos episódios vão ter mais relatos, então tem muita coisa para contar. É isso, tomara que você tenha gostado e achado interessante. Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau, um beijo.